Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Desgaste físico preocupa e Flamengo deve ser obrigado a rodar elenco antes da próxima data FIFA. Flamengo e Fluminense empatam em 1-1 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca Feminino Sub-20. Torcida do Flamengo critica Felipe Luiz após a sua decisão de poupar jogadores contra o Corinthians. Gabriel Jesus no Flamengo tem decisão exposta pela diretoria. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Classificado para as semifinais da Libertadores, o Flamengo fez um jogo desgastante contra o Estudiantes da Argentina na quinta-feira e vai continuar fora do Rio de Janeiro. Da Argentina, a delegação do Flamengo viajou para São Paulo, onde joga contra o Corinthians nesse domingo às 20h30, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e agora olha com preocupação para esse campeonato, que é a sua prioridade na temporada. E por causa desse desgaste, o Flamengo mira a paralisação para a próxima data FIFA, que vai acontecer entre os dias 6 e 14 de outubro, como solução para recuperar o seu elenco. Até lá vai ter 3 jogos com intervalos pequenos entre eles, todos pelo Campeonato Brasileiro, competição da qual é líder, mas sem folga, porque tem um ponto a mais do que o vice-líder Cruzeiro, que joga hoje às 18h30, horário de Brasília, contra o Vasco em São Januário, e tem 2 pontos a mais do que o terceiro colocado, o Palmeiras, que tem 1 jogo a menos do que o Flamengo. Os 3 próximos jogos do Flamengo vão ser amanhã contra o Corinthians em São Paulo, no dia 2 contra o Cruzeiro aqui no Maracanã e no dia 5 contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova em Salvador. No último jogo do Brasileirão, no empate contra o Vasco, o Felipe Luiz precisou poupar meio time por causa do desgaste. Na sua coletiva, ele alegou que os jogadores não conseguiram se recuperar a tempo depois da vitória sobre o Estudiantes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida contra os argentinos foi numa quinta-feira e o clássico contra o Vasco num domingo. 2 dias de intervalo apenas. O mesmo acontece agora, porém, com o agravante dos jogos serem fora do Rio. O mais provável é que o Flamengo vá a campo com um time bem modificado neste domingo. Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira ou Léo Ortiz, Vinha e De La Cruz e Jorginho ou Alan, Arrascaeta ou Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha, Pedro ou Bruno Henrique. No jogo contra o Estudiantes, alguns jogadores foram a campo perto do seu limite físico. O Plata chegou a ser avaliado antes da partida. Felipe Luiz disse na entrevista coletiva que o Jorginho seria substituído antes, mas só ficou em campo até o fim da partida por causa da cobrança de pênaltis, já que o meia é um dos principais batedores do time. Saúl também apresentou o desgaste. O Flamengo jogou em outra rotação na Argentina. Arrascaeta, por exemplo, errou muitos passes e ficou longe de ser o jogador que desequilibra para o time, tanto que foi substituído no segundo tempo, mesmo com a iminente disputa pela vaga nos pênaltis. O Pedro também saiu na etapa final, mesmo assim ambos apresentaram números físicos acima da média. Cada jogador do Flamengo percorreu, em média, 11,1 quilômetros durante a partida, índice acima do que foi registrado na temporada. Segundo os dados do clube, o time registrou 1,27 quilômetros de média em alta intensidade, outro número superior ao que costuma acontecer. A equipe ainda atingiu 135% da média métrica, que mede a distância percorrida em esforços de alta intensidade, como sprints, acelerações e desacelerações, e também em corridas de alta velocidade. Os jogadores com melhores números foram Saúl Ñíguez, com 12,3 quilômetros percorridos, com uma média em alta intensidade de 1,76 quilômetros. O Varela vem em segundo lugar com 11,7 quilômetros percorridos, com 1,65 quilômetro em alta intensidade. E o Samuel Lino vem em terceiro lugar com 11 quilômetros percorridos, com 1,99 quilômetro em alta intensidade. O Pedro, que ficou 58 minutos em campo, percorreu 6,6 quilômetros.
Arrascaeta, substituído aos 30 minutos do segundo tempo, registrou 9,7 quilômetros. Considerando a proporção de metros por minuto, foi a terceira melhor marca do uruguaio no ano. Alexandre e Jorginho, que retornavam de lesão, percorreram 10,8 quilômetros e 11,9 quilômetros, respectivamente. Com as duas viagens consecutivas, o Felipe Luiz não vai ter tempo para levar os jogadores titulares a campo, visando a preparação para o Corinthians. Dessa forma, o Flamengo tende a entrar em campo em São Paulo com uma formação bem diferente da que se viu em La Plata. Depois de não atingir a meta na Copa do Brasil, o Flamengo alcançou o planejamento traçado pela diretoria na Libertadores ao chegar na semifinal da competição. A vaga garantiu ao clube mais de 12 milhões de reais em premiações e já são 50 milhões ao todo de premiações na competição. A Copa do Brasil não era a prioridade na temporada, mas a projeção do clube era chegar pelo menos à semifinal do torneio. O Flamengo foi eliminado bem antes, nas oitavas de final, para o Atlético Mineiro. A queda precoce deu mais tempo ao time para focar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Essa é a 7ª vez que o Flamengo chega a uma semifinal de Libertadores. Em 4 oportunidades, o Flamengo passou de fase e foi para a grande decisão, sendo campeão das 3 edições de 1981, 2019 e 2022. Em 2021, ele perdeu o título para o Palmeiras, que também disputa a semifinal contra a LDU do Equador esse ano. O Flamengo chegou mais vezes à semifinal da Libertadores do que os seus 3 rivais aqui do Rio de Janeiro juntos. Botafogo chegou a 3 semifinais, Fluminense chegou a 2 e o Vasco apenas em uma semifinal. Na manhã deste sábado, o Flamengo e o Fluminense protagonizaram um jogo bastante equilibrado, que terminou empatado em 1-1 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca Feminino Sub-20. A partida foi realizada na Gávea e teve como destaque o gol do Flamengo, anotado pela meia atacante Maria Fernanda, ainda no primeiro tempo. A decisão do Campeonato Carioca Feminino Sub-20 vai ser no próximo domingo, às 15 horas, do horário de Brasília, no estádio Marcelo Vieira, onde as equipes vão voltar a se enfrentar em busca do título. O Flamengo está prestes a iniciar uma das principais fases da temporada 2025. Porque além da semifinal da Libertadores, ele vai ter jogos decisivos no Brasileirão contra Cruzeiro e Palmeiras e, por isso, o Maracanã deu início a uma reforma no seu gramado após um pedido do Flamengo. E, desse modo, a administração do estádio iniciou um processo de descompactação do solo. A medida realizada no Maracanã tem como objetivo deixar o solo mais macio, o que contribui para a qualidade do espetáculo em campo. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Nos últimos dias, a possibilidade do Flamengo contratar o atacante Gabriel Jesus ganhou grande destaque nas mídias esportivas sobre o futuro do clube para a temporada de 2026. A ideia seria trazer o jogador do Arsenal para ser a principal referência no ataque rubro-negro. O Gabriel Jesus, ele tem sido um nome muito recorrente nas especulações que cercam os bastidores da Gávea. Apesar de ter enfrentado um momento de baixa na temporada, o Pedro, artilheiro da equipe, parece ter reencontrado o seu melhor futebol, mas mesmo com a janela de transferências fechada, o ambiente nos bastidores do Flamengo continua agitado, com outros nomes como o goleiro Bento e o meias John Arias também sendo cogitados. Entretanto, segundo informações apuradas pelo jornalista Iago Martins, do site Mundo Bola Flamengo, a diretoria do Mengão já tomou uma decisão em relação ao Gabriel Jesus. O clube não está buscando o atacante, pois acredita que o setor ofensivo já conta com jogadores de alta qualidade.
A prioridade da diretoria nesse momento deve ser a busca por reforços em outras posições do time. O técnico Filipe Luiz anunciou que vai poupar jogadores amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena, face ao grande desgaste físico e mental acontecido no jogo da última quinta-feira contra o Estudiantes lá na Argentina. E a sua declaração repercutiu muito mal junto à torcida rubro-negra, que teme perder para o Corinthians por conta disso, porque Cruzeiro e Palmeiras jogam nessa rodada completos e estão colocados bem pertinhos do Flamengo, que se perder para o Corinthians pode cair para o terceiro lugar na tabela, algo que os torcedores não aceitam de jeito nenhum. E desse modo o protesto nas redes sociais tem tomado grandes proporções, porque a torcida do Flamengo quer que o Filipe Luiz foque 100% no Brasileirão, porque os jogos das semifinais contra o Racing só vão acontecer no final de outubro. Aí eu te pergunto, você acha que o Filipe Luiz está certo em poupar alguns jogadores pensando numa possível contusão dos mesmos? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, é dia daqueles nossos abraços, então bora lá! Alô, meu amigo Wilson Augusto. Alô, sua amada esposa Patrícia Calejo, lá de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Alô, alô, amigo Paulo Emílio, de Patos de Minas, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, dona Augusta Luísa, que é flamenguista doente e é fã do nosso programa. Ela é a avó do meu amigo Wanderson. Aquele abraço para a senhora, dona Augusta. Alô, alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço Pará. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, lá no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Moisés Muget. Alô, rapaziada da resenha esportiva do Bar do Peruano, na Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu querido amigo Pedro Terra Gomes, o meu compositor lá de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para você, meu querido. Alô, alô, meu querido amigo José Ribamar. Alô, sua esposa Maria das Dores. Alô, suas filhas Maura e Maurilene, lá da Chapadinha do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Augusto. Alô, seus filhos Júnior, Bruna e Milena. Alô, meu amigo Aelson Dantas, lá de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Sebastião Gomes de Almeida, de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Alô, meu amigo Cândido Labor. Alô, família flamenguista da praia de Itabuba, em Calcaia, na Grande Fortaleza. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz, Luiz Antônio. Alô, meu amigo Juan Souza. Alô, torcida do Flamengo de São Gonçalo, terra do Vinícius Júnior. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Subtenente Andrade. Alô, pessoal flamenguista aí de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!